Oi, crianças! Paz do Senhor, tudo bem? Eu sou a tia Thaís e estou aqui com vocês mais uma vez para a gente aprender a palavra de Deus. Sabe, crianças, hoje eu trouxe alguns convidados especiais. Esse é o Davi, fica direito, Davi. O Felipe e a Letícia. Nós vamos aprender junto a palavra de Deus. Crianças, hoje, na lição dos juniores, a gente vai aprender sobre um lugar onde Deus fala. E para falar sobre esse tema, eu vou conversar com vocês, a gente vai estar aprendendo sobre uma coisa que vocês não param de fazer. O que será que é, hein? Conversar, falar. E na lição de hoje, a gente vai aprender um lugar onde Deus fala. Então, a gente vai saber algumas coisas assim, ó. Existem vários meios de comunicação, certo? E qual que são os meios de comunicação? Como que eu posso falar com alguém? Somente através da fala? A gente também pode usar o celular. No celular a gente vai falar, beleza? Mas a gente também pode mandar mensagem. O que mais que a gente pode falar? Uma pessoa... Isso, os surdos, mudos, né? Eles usam as libras, que são as linguagens de sinais para se comunicar. O que mais? Como que a gente pode se comunicar? Por exemplo, quando os filhos estão fazendo muita bagunça, a mãe olha bem assim para a cara deles. Isso é o quê? Uma expressão, uma imagem, né? Um olhar, é um gesto, né? Então a gente se comunica de várias maneiras. Na Bíblia, né, nós também aprendemos que Deus sempre falou com o seu povo de várias maneiras. Como que será que Deus falava com o seu povo no Antigo Testamento? Por meio de profetas. Por meio de profetas. Eu trouxe um profeta aqui. Você sabe qual que é a diferença de profeta e sacerdote? O sacerdote cuida da casa do Senhor. É assim, eu vou explicar certinho. O sacerdote intercedia a Deus pelo povo, né? Levava a oferta do povo até Deus, né? Aproximava o povo de Deus. O profeta trazia a mensagem de Deus para o povo. Entendeu a diferença? Beleza. Então, o que mais as maneiras que Deus falava no Antigo Testamento? Visões, né? Anjos, sonhos. Mas a maioria das vezes foi pelo profeta, né? E o profeta era usado por Deus para trazer o povo mais perto de Deus, para trazer a consciência sobre os erros. E principalmente o profeta era alguém que profetizava sobre algo que ainda poderia acontecer. Vocês sabem qual que foi o último profeta registrado na Bíblia? João Batista. E vocês sabiam também que existem os profetas maiores e os profetas menores? Né? Mais ou menos, né? Por que profetas maiores e por que profetas menores? É de acordo com o tanto que eles profetizaram, né? Não da intensidade, mas de repente foi escrito livros menores ou livros maiores. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? Ezequiel e Daniel. Profetas menores, vocês sabem algum? Tem uma lista aqui que eu vou ajudar vocês a ler, ó. Oséias, Joel, Amós, Abadia, Miqueias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias e Zacarias. Esses eram os profetas menores. Então, crianças, Deus usava o profeta para falar com o seu povo, né? Só que hoje, como será que Deus fala conosco? pela oração. Quando nós estamos em oração, nós estamos falando com Deus. Por Como meio que de Deus, pastores. porque o título da nossa lição é Um Lugar Onde Deus Fala. Qual é o lugar onde Deus fala? Na igreja. Na igreja. O principal lugar que Deus fala é na igreja. Mas sabe, crianças, nós estamos privados de estar participando do culto, né? Participando da igreja agora, do nosso momento de comunhão. Mas será que Deus pode falar comigo em casa? Sim. Com certeza. Então, se Deus também pode falar comigo em casa, como que Ele pode falar comigo? Através da palavra. Através da palavra, a parte mais importante, a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia agora que você está em casa? Porque agora não tem desculpa, tem tempo de sobra, hein? E todos vocês sabem ler. Tia, mas eu tô fazendo lição de casa, tem um monte de coisa. Ah, mas tá sobrando um tempinho. Vamos estudar a palavra de Deus, porque o Senhor quer falar contigo. Vocês sabiam? Vocês pensam que Deus fala somente com pessoas adultas ou velhos, importantes? Deus fala com alguém mais, assim, tipo, menor? Uhum.
As crianças. Deus fala com crianças. Deus falou com quem? Samuel. Inclusive, o nosso texto de hoje, o nosso texto áureo é: fala, pois o teu servo está ouvindo ou escutando, né? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. De novo. Fala, pois o seu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Quem falou isso? Samuel, porque um dia ele também ouviu a voz de Deus. Como que Deus chamou ele? Samuel. E ele ainda pensou que era quem que estava chamando? O profeta Eli. O sacerdote, né? Pensou que era o sacerdote Eli que estava chamando. E ele correu lá e ele falou: não te chamei. E Samuel deitou de novo. E será que chamou ele de novo, Deus? Sim. Como que ele chamou? Samuel. Samuel correu novamente até o profeta e falou: eis-me aqui, sacerdote, né? E ele falou: não te chamei. E na terceira vez, já o sacerdote Eli percebeu que era Deus chamando Samuel. Então ele falou para ele: vai deitar. E quando você ouvir a voz te chamar novamente, você fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Então o Senhor falou com aquele menino, né? Com pré-adolescentes. Provavelmente ele poderia ter a idade de vocês. Então, crianças, nós vamos aprender aqui, estamos aprendendo que Deus sempre está disposto a falar conosco. Mas às vezes a gente não está pronto para ouvir. Não paramos para ouvir a voz de Deus, para prestar atenção. Deus fala conosco através do que mais? Por sonhos, contatos. Fala? Não. De louvores. Quantas vezes nós vamos na igreja e o Senhor usa o louvor para falar conosco? Mensagens, né? A palavra de Deus. Que mais? Deus também pode falar através de sonhos, de muitas maneiras. E que nós então possamos buscar a presença de Deus para ouvir a voz de Deus que Ele quer conosco. E será que para a gente estar em contato com Deus, como que deve ser a nossa vida? E nós devemos estar em Oração. Tia, mas eu vou ter que orar o dia todo. Não estou falando que você vai ter que orar 24 horas, mas que o seu coração esteja sempre ligado em Deus, sempre pronto para ouvir a Deus, sempre com um louvor na sua mente para adorar o nome do Senhor, né? Que você nunca se esqueça de Deus, que a sua vida seja o quê? Para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para Deus. E sabe, crianças, nossa leitura bíblica está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Felipe, leia o versículo 1, depois a Letícia vai ler o 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Lê o 1. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras ao nossos antepassados. Letícia, lê o 2. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio de seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Isso, muito bem. Então, tá falando aqui, crianças, que antigamente Deus falou por meio dos profetas, mas que nos últimos tempos Ele tem nos falado através de Jesus, porque Jesus veio representar o próprio Deus aqui na Terra. Antigamente Deus usava o profeta, que está aqui um pouco com sono, tá, crianças? O profeta para falar com o povo, né? Mas agora, nos últimos tempos, Deus tem usado Jesus para falar conosco. Sabe, crianças, quando Jesus morreu, Ele estava ali na cruz, o véu do templo se rasgou, porque antigamente, né, no Antigo Testamento, somente o sacerdote podia adentrar no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício a Deus ali, né, para estar intercedendo a Deus pelo povo. E tinha uma cortina, ninguém poderia entrar lá dentro a não ser o sacerdote, né, o sumo sacerdote. Mas quando Jesus estava ali na cruz, a Bíblia nos fala que essa cortina, ela se rasgou de alto a baixo, abrindo então a comunicação entre o homem e Deus, né? Sabe, crianças, as pessoas falam que o maior acontecimento da história foi quando o homem subiu e pisou na lua, mas não foi não. O maior acontecimento da história foi quando Deus desceu e pisou na terra. O Senhor quer estar sempre em contato conosco,
Busque a presença de Deus, amém? Sabe, vamos encerrar nossa aula de hoje, né? Ela é meio curtinha, mas a gente já aprendeu um pouquinho que Deus fala na igreja, mas também Deus fala conosco, principalmente agora que estamos em casa, né? Vocês conhecem o louvor que fala sobre os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento? Esse louvor ajuda muita gente, principalmente, a achar os livros da Bíblia, né? Muitas das vezes eu tô na igreja e o pastor fala, vamos ler em Sofonias. Então, eu canto o corinho na minha mente e eu consigo achar o livro. Então, vamos falar a partir de Gênesis, tá bom? Vamos juntos? Davi, fica direito. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros estão no Velho Testamento a questão. Agora, os livros do Novo Testamento, Felipe, vamos cantar, hein? Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então, no Novo Testamento a questão. Amém? Crianças, agora a gente se despede, vamos falar tchau para as crianças. Tchau. E até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. O sacerdote já está aqui, ó.